Boa noite a todos. Nós estamos numa nova porção da Torá, leitura semanal. O primeiro Rebbe de Lubavitch costumava dizer que devemos viver com o tempo. Viver com o tempo não é somente ser moderno, viver com a moda, alguma coisa assim. Viver com o tempo significa se inspirar no conteúdo do texto, das palavras do texto da leitura semanal da Torá. E nós já estamos adentrando assuntos mais específicos quando os judeus se encontravam no deserto. Qual é o nome da porção? É Trumá. Trumá significa donativo, doação, uma espécie de tzedakah, a doação. Mas o assunto central da porção, qual é? O santuário, a construção do Mishkan. A palavra Mishkan vem de Shochen. Shochen pode ser vizinho, hebraico moderno, mas o verbo lishkon significa pairar. Daí vem a Shekhinah, que é a revelação de Deus que paira nesse mundo. É um nível de revelação de Deus que consegue se revestir no espaço físico do mundo. Algo totalmente paradoxal. Afinal, Deus, ele está acima do mundo. Mas para Hashem estar acima e dentro do mundo ao mesmo tempo, não há problema nenhum, ele é infinito. Ele pode perfeitamente ligar paradoxos. O que ocorreu? Antes de erigirem o Mishkan, o tabernáculo, o santuário, também o nome é santuário, Beit HaBchirá, a referência também ao Beit HaMikdash. O Mishkan, o tabernáculo, o santuário, era o predecessor do templo sagrado em Jerusalém, em Jerusalém. O Mishkan, o santuário, se encontrava no deserto. E a base dele, o desenho dele, o esqueleto dele, a construção dele, a estrutura dele, era similar. O Beit HaMikdash foi calcado na sua base, foi calcado na estrutura do Mishkan. Quando o povo de Israel pecou com bezerro de ouro, então a forma de expiarem o pecado seria por meio de Hashem se revelar no meio, dentro do povo de Israel. Por isso Hashem pediu, como está escrito no começo dessa porção, Ve'asu li mikdash, e farão para mim um santuário, Ve'shachanti betocham, e eu morarei dentro deles. Perguntam os sábios. É um santuário, no singular. Eu morarei dentro deles, no plural. Então, qual é a ideia? Que quando o povo de Israel construir um santuário para Deus, Hashem vai pairar dentro de cada indivíduo do povo. Isso, por extensão, é para todo ser humano, toda a humanidade. Quando nós construímos, quando nós transformamos a nossa vida num verdadeiro santuário para Deus, então ele vem pairar no nosso meio, ele vem se revelar justamente no dia a dia da nossa própria vida. Essa é a ideia que a Hassidut, a filosofia hassídica, vem nos trazer. Hashem entra na nossa vida
de acordo com o que permitimos, o acesso que permitimos a Deus. Eu já contei aquela parábola, né? Aquela piadinha do sujeito, quer dizer, tem um fundo reflexivo, do sujeito que está no escritório e a secretária, pelo interfone, fala: ô, doutor fulano, tem alguém que quer falar com o senhor aqui do lado de fora. Quem é? Ele falou que é Deus, ele quer conversar com o senhor. Falou: Deus? Nessa hora do dia? Por favor, fala que eu estou ocupado. Fala que não cheguei ainda. Fala que eu estou lá no salão, na fábrica lá embaixo, que não posso atender agora. Desculpa, melhor ainda. Fala que eu já fui embora. Já fui embora. Dá uma desculpa qualquer. Agora eu não posso falar com ele. É mais ou menos o que acontece na nossa vida. A Hashem sinaliza, por meio de secretárias, entre aspas, do interfone: eu quero falar com você, mas eu só vou conseguir falar com você se você permitir. A forma de eu me ligar com você é de acordo com o espaço que você proporciona na sua vida para mim. Então, a ideia do santuário no deserto era a mensagem maior de que nós próprios transformemos as nossas vidas num verdadeiro santuário. Como era esse santuário no deserto? Ele era uma tenda bem grande, que tinha estacas, paredes de tecido, a cobertura dessa tenda era de peles de animal e havia alguns recintos internos dessa tenda, particularmente dois. O primeiro chamava Kodesh e o segundo chamava Kodesh HaKodashim, inspirado nessas duas salas, que o edifício do templo também tinha o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, o santuário e o santuário dos santuários, os santos dos santos. A primeira sala, algumas mobílias. Em primeiro lugar, há uma discussão muito grande entre dois gigantes do judaísmo. O Rambam, o final de M, de Maria, Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, mais conhecido como Maimônides, e o Ramban, com N, de nariz, no final. Ramban, Rabi Moshe ben Nachman, mais conhecido como Nachmanides. Maimônides viveu há 850 anos atrás e Nachmanides viveu 100 anos depois, há 750 anos atrás. Maimônides nasceu na Espanha muçulmana, islâmica, depois ele foi para o Egito, e Nachmanides já nasceu na Espanha cristã, depois da Reconquista, quando os cristãos reconquistaram a Espanha dos mouros, dos islâmicos muçulmanos. Muito bem, uma discussão clássica entre eles. Qual era a principal função do Mishkan, do templo, do pequeno templo, do santuário lá no deserto? E, por extensão, do próprio Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. O Rambam Maimônides diz que a principal atividade do templo era oferecer sacrifícios no altar externo que ficava no seu pátio para Deus. Ramban Nachmanides diz que o principal aspecto do templo era a comunicação com Deus, com Mishkan, que se fazia dentro da sala mais íntima e interna do edifício no templo ou na tenda do Mishkan, que era o Kodesh HaKodashim, o santuário dos santuários. É uma discussão interessante, os dois aspectos são importantíssimos, mas toda a Hassidut, a filosofia hassídica, e toda a Kabbalah opinam conforme Ramban Nachmanides, que o principal local e a principal função do Mishkan e posteriormente do tabernáculo e posteriormente do templo sagrado em Jerusalém era a comunicação com Deus. E a parte dessa devoção era por meio dos sacrifícios que eram realizados no altar externo.
Deus entregou a Torá no Monte Sinai. Mas o que ele entregou no Monte Sinai? Os 10 mandamentos. Foram ditos no Monte Sinai. Mas o Talmud nos revela que durante 40 anos Deus foi ditando para Moshe o texto da Torá, do Pentateuco, do Humash, que é a maior obra de profecia de todos os tempos. Deus falando com Moshe, tete a tete, panim al panim, face to face, face a face. Deus não tem face, não tem imagem, não tem corpo, mas a proximidade era sentida como se Deus estivesse na frente de Moshe. Da onde que Deus falava? Deus falava do Kodesh HaKodashim, do santuário dos santuários, da Arca da Aliança, do tampo chamado Kaporet, do tampo da Arca da Aliança, sobre os qual havia 2 querubins, o formato de 2 querubins. Daqui a pouco nós vamos fazer uma pergunta que não quer calar. Deus proíbe natural o tempo todo fazer imagens, estátuas, coisas e tal, e de repente aparecem aí 2 querubins? Como é possível? Uma excelente pergunta. Muitas vezes no judaísmo há muitas respostas para as perguntas, mas as perguntas são tão boas e tão importantes que às vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. A gente pode escutar 1 milhão de respostas, mas a pergunta é boa. A pergunta é boa. Muito bem. Então, na verdade, vamos chegar até lá, explicar dos querubins, etc. Como é possível isso? 2 formatos tridimensionais, e da onde que Deus falava? Então, Ishaial traz uma passagem, profeta Ishaial, de que Deus se sentava entre os querubins. A voz de Deus que falava com Moshe, isso está escrito na Torá, saía, ela reverberava, ela ecoava do meio dos 2 querubins. Já vamos chegar nos querubins nessa grande pergunta. Como é possível fazer formato tridimensional? Se alguém fizesse querubins fora do templo, incorria na maior proibição de todas da Torá, idolatria. Totalmente proibido fazer qualquer estátua, qualquer imagem. Mas Deus mostra a grandiosidade dele. Ele é o Senhor dos paradoxos. A mesma boca que proibiu, abriu uma exceção dentro, e vamos explicar por que essa exceção. É uma mensagem maior que justifica a grande exceção do formato tridimensional. Vamos explicar o porquê desses querubins e qual que era a ideia exatamente. Vamos voltar um pouquinho mais para a mobília. Então, na verdade, houve participação do povo de Israel na construção do Mishkan, do tabernáculo. Eles usaram ouro, prata, cobre, usaram homens e mulheres trabalharam na construção do Mishkan. Houve muita doação, houve tanta doação que Moshe Rabbeinu chegou um momento e falou: por favor, avisem a todos para pararem de doar. Imagine se um líder hoje em dia, um político brasileiro, fala: não, por favor, a colaboração já é o suficiente, não precisa mais. Ou algum canal de televisão de outra religião: não, para de doar, já é o suficiente. Moshe Rabbeinu não fez isso. Ele pediu para pararem porque já deu. O material necessário para a construção do Mishkan já era o suficiente. E mais ainda, tem outras 2. Olha que interessante. No livro de Êxodos, Sefer Shmot, há 2 porções que falam da construção do Mishkan, que é Trumá e uma parte de Tetzaveh. A próxima porção, depois de Trumá, ainda se fala um pouco da construção do Mishkan, do santuário. Lá, mais para frente, na Torá, no final, muitas porções depois, tem 2 porções chamadas Vayakhel Pkudei. Vayakhel Pkudei. E Moshe Rabbeinu repete tudo de novo. Todo o trabalho e tudo que foi feito no Mishkan, na construção do Mishkan. Por que Moshe repete tudo de novo? Muito simples. Aí fica uma mensagem para todos os políticos, para todos os líderes: prestação de contas. Moshe Rabbeinu tinha a obrigação de mostrar para todo mundo aonde foi parar o dinheiro,
Aonde foi o ouro, a prata e o cobre investido? Prestação de contas. Tem uma outra explicação mais profunda, que nas duas primeiras porções era o potencial de construir, era o mandamento divino, a participação de Deus na orientação. As últimas duas porções que falam do Mishkan, aí a participação propriamente dita do povo de Israel. As duas últimas são mais importantes que as duas primeiras. Por quê? Apesar de que Deus ordenou a construção do santuário, a revelação de Deus, toda a revelação de Deus teve como objetivo a participação do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel efetivamente constrói o Mishkan, aí se atinge o propósito maior de toda orientação. Não adianta só termos a Torá como uma forma geral na nossa cabeça. Não é o suficiente. Há a necessidade de colocá-la na prática. Eu já falei, apesar que nós estamos nos aproximando da festa de Purim, vamos lembrar da festa de Hanukkah também, que lá era a batalha entre a cultura e a educação. Os gregos tinham a cultura mais forte do mundo e os judeus tinham a educação mais forte do mundo. Qual é a diferença entre cultura e educação? Cultura é informação sem compromisso pessoal. Educação é informação totalmente vinculada ao compromisso, ao comprometimento pessoal em termos de conduta. Os gregos sabiam de muita coisa, mas o comportamento deles não era nada educado. Eles eram totalmente promíscuos, totalmente libertinos, totalmente materialistas, mas tinham muita cultura. Em contraposição, o povo de Israel tinha muita educação, e o segredo da sobrevivência do judaísmo foi a transmissão de valores de pais para alunos, pais para filhos, mestres para alunos. A transmissão desses valores foi o segredo da sobrevivência do judaísmo em todos os tempos, a educação. Muito bem. Havia várias mobílias, vários utensílios no Mishkan. Primeiro, detalhes da construção do próprio Mishkan aparecem no texto bíblico. Vale a pena, quem tiver a possibilidade, vale a pena estudar o Humash na tradução em português com o comentário do Rashi. Nos últimos 2000 anos, os cristãos, por não terem o comentário Você quer falar? do Rashi, Não. por não terem o comentário do Rashi, ou qualquer outro comentário, não entenderam nada do texto bíblico. Sem o comentário do Rashi, os outros comentários, é como estar dentro de uma sala maravilhosa, só que sem luz, tateando no escuro. Então, há a necessidade do estudo do texto bíblico com os comentários. Sem os comentários, não dá para ir muito longe, porque há informações que são expressas e outras informações que são tácitas. Há informações reveladas e há informações sutis somente indicadas, insinuadas. Então, para entendermos o verdadeiro sentido do texto, há a necessidade dos comentários. Já comentei aqui anteriormente, abrindo parênteses, quando está escrito entre parênteses no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí todo mundo pergunta, epa, será que isso aqui é um prato cheio para o cristianismo? Deus nos livre. Tem um Midrash que fala, os anjos chegando para Deus, Todo-Poderoso, Senhor do mundo, o senhor está colocando aqui no plural? Muita gente vai entender errado. Aí Hashem falou, não faz mal, o povo de Israel vai entender o certo. A mensagem que eu quero transmitir, vale a pena esse risco. Qual é? Os anjos já tinham sido criados. Então Hashem estava consultando os anjos. Ele precisa consultar? Não precisa, mas ele quer dar o exemplo, que o maior consulta o menor. Na hora de fazer, o homem está escrito no plural ou no singular? Na hora de fazer, está escrito no singular. E Deus criou o homem no singular. Na hora de se aconselhar, no plural. Mas na hora de fazer, no singular. Esse é um verdadeiro líder. Sabe o que é um verdadeiro líder? É aquele que se aconselha com todo mundo. Mas na hora de agir, ele faz como ele bem entende. Esse é o verdadeiro líder.
Ele se aconselha com todo mundo. E as pessoas vão ficar em dúvida, será que ele levou em consideração o meu conselho ou não? Ele não vai conseguir agradar todos os conselheiros. Na hora ele vai agir prontamente, com certeza, segundo a orientação de algum conselheiro, coisa e tal, mas aí ele vai agir no singular. Na hora de se aconselhar, no plural. Na hora de agir, no singular. Então, aqui, precisamos dos comentários, porque sem os comentários, nós entendemos tudo errado. Tudo errado. Muito bem. Então, por isso que é importante a Torá, tem que ser entendida conforme a tradição que foi transmitida nos últimos 3.300 anos, da forma judaica, com a ótica judaica e sem distorções. Havia muitas mobílias que foram construídas lá. Havia o altar externo, sobre o qual era feito os sacrifícios. A palavra leakrif, em hebraico, sacrificar, e é uma outra frase de efeito que é explicado nos discursos racídicos, na filosofia racídica. Quem puder dar uma olhada, provavelmente alguns já têm os PDFs aí do Mamar, do discurso racídico Bati Legani, Vim para o meu jardim, lá no capítulo 2, já tem em português explicado a função do Mishkan. Está escrito na Torá, Adam ki akriv mikem korban lashem. Uma pessoa que sacrificar de si, que aproximar de si, ofertar de si um sacrifício para Deus. Devia estar escrito, alguém dentre vós, alguém de si, que sacrificar, como que é? Que quiser sacrificar, que sacrificar. Está escrito, a ordem do versículo está estranha. Alguém que sacrificar de si. Alguém que sacrificar dentre vós. Está escrito errado. Desculpa, não está errado, está certo. Mas não está compreensível. Devia estar escrito, alguém dentre vós que sacrificar, e não alguém que sacrificar dentre vós. A ideia é que quando o judeu ele se aproximava do Mishkan e trazia oferenda sobre o altar, na verdade, ele estava sacrificando o animal existente dentro da sua alma, que é a alma animal. A alma divina estava sacrificando a alma animal. Isso é representado quando o rei Salomão inaugurou o templo. Quando o rei Salomão inaugurou o templo, veio o fogo dos céus sob formato de leão e começou a consumir as oferendas. Mesmo assim, os Kohanim, os sacerdotes, precisavam acender diariamente o fogo no altar. Mas se já tinha um fogo de cima, por que precisava acender um fogo de baixo? Porque o trabalho espiritual na conexão com Deus é composto de dois fogos, o fogo de cima e o fogo de baixo. A iniciativa de Deus em elevar a nossa alma e a nossa iniciativa em revelar Deus nesse mundo por meio de uma conduta, de um comportamento diferenciado. Todo o trabalho das oferendas era um trabalho totalmente espiritual. Mas escuta, Rabino Shimon, se entrasse lá o grupo do Greenpeace, aquele grupo lá ecológico, eles não iam querer parar o templo, porque na véspera de Pêssach, por exemplo, eles chegavam a sacrificar 150 mil animais, num dia só. É coisa de louco. É uma matança. Como é possível? Será que o Greenpeace e os cocologistas não iriam parar tudo? Não, não iam. Sabe por quê? Porque haviam 10 milagres que eram revelados diariamente dentro do templo. Todo mundo da esquerda, do politicamente correto, ia entrar no templo e ia ver Deus revelado por meio de 10 milagres. Eles ia cair o queixo, iam ficar boquiabertos, iam entender e sentir iam perceber reveladamente o sentido espiritual de todo aquele trabalho. Todo o trabalho do templo era feito espiritualmente. É claro que precisava de atitudes físicas e materiais, porque as mitzvot não foram dadas para os anjos. As mitzvot foram dadas, os preceitos bíblicos foram entregues, outorgados para seres humanos. Almas, não no mundo espiritual, almas revestidas dentro de corpos físicos e materiais. Muito bem.
Tínhamos outras mobílias. No Kodesh tinha o altar interno. O altar interno era um pequeno altar de ouro. Ele foi levado depois para o templo. Era chamado o altar do incenso. O trabalho do incenso era mais elevado ainda do que o trabalho das oferendas dos sacrifícios. As oferendas dos sacrifícios podiam ser sobre pecados, coisa e tal. Havia vários tipos de oferendas. Mas o incenso só era ligado ao bom e o positivo, era um nível de elevação espiritual. O incenso lá dentro do templo. Está escrito no Talmud que Deus criou um equilíbrio de forças. Tudo que existe no campo da santidade, existe também no campo oposto da santidade. Tem sacrifícios de animais dentro do templo? No litoral paulista também tem. Em terreiros, coisa e tal, Deus os livre, sem querer comparar e comparando, também há sacrifício de animais em outras religiões, principalmente envolvendo o sincretismo, feitiçaria, etc, etc. Há incenso em outras religiões, está cheio de incenso por aí, que não tem nada a ver com nada. Mas o incenso dentro do templo era um assunto totalmente espiritual. Se revelava sob forma de uma atividade física, mas o efeito da mitzvah, de fazermos a vontade de Deus, era espiritual. Depois de toda a obra terminada do templo e dos sacrifícios, principalmente a oferenda dos sacrifícios, está escrito na Torá, Reach Nichoach LaHashem, uma fragrância agradável para Deus. Deus cheira? Deus aprecia perfume? Fragrância agradável para Deus? Urashi explica o que quer dizer fragrância agradável para Deus, que Deus ordenou e que o povo de Israel cumpriu a orientação. O fato do povo de Israel, por extensão, por meio das 7 leis universais dos Bnei Noach e toda a humanidade se conectando com Deus, o fato de fazermos a vontade daquele que não precisa de nada e de ninguém, também não entendemos, é algo muito profundo. Prazer é um atributo humano e não divino. Mas tem algo parecido que a Torá explica de uma forma exemplificativa, né? Comparativa, uma fragrância, um aroma, uma fragrância agradável para Deus. Não é no sentido físico, é um assunto totalmente espiritual, mas que a Torá ela traz em termos que possamos entender. A Torá ela fala do inimaginável, incompreensível, em termos de palavras, sim, imagináveis e sim compreensíveis. Como é possível? Deus é infinito. Eu fazendo a vontade dele, eu toquei na casquinha da casquinha, né? Na ponta da roupa dele, né? Aquela história do garotinho que ganhou uma gincana no Porto e ele recebeu como recompensa tocar com o dedo dele bem magrinho no casco de um transatlântico. E ele chegou em casa e falou: mãe, pai, eu toquei naquele navio gigante. Tocou num centímetro quadrado, nem o dedinho dele é tão magrinho, não dá nem um centímetro quadrado. Mas ele tocou num navio gigante. Mesmo que ele tocou num centímetro quadrado, ele tocou num navio gigante. Tem um termo no Talmud que fala o seguinte: quem toca em parte de algo essencial, toca nele por inteiro. Quando eu esbarro numa pessoa na rua, eu não falo que a minha camisa esbarrou no paletó da pessoa. Que nada, eu esbarrei na pessoa. Mas não fui eu, foi minha camisa. Foi o paletó do outro cara lá que deu um encontrão comigo. E foi o meu corpo, com o corpo dele. Não. A minha camisa, o meu corpo estão anulados perante a minha personalidade. O paletó dele, a camisa dele, o corpo dele, do cara que deu um encontrão comigo, em mim, também anulado perante a personalidade. Fui eu que esbarrei nele. A mesma coisa. Quem toca no infinitesimal de Deus, fazendo a vontade dele, tem Deus por inteiro. Toca em Deus inteiro.
Um ser tão essencial como Deus, não há diferença entre uma partícula infinitesimal e a dimensão infinita dele. Quem toca na partícula infinitesimal fazendo a vontade dele, toca nele por inteiro. Esse é um conceito da essência maior de algo essencial. Daqui a pouco ainda está terminando o nosso horário, pessoal, um aviso para todos. Ó, estamos aqui com 46 pessoas, incluindo nós. Todos aqueles que querem continuar, vamos falar sobre os querubins, sobre a arca sagrada e as outras mobílias, etc. Quem quiser continuar na aula, é só clicar no link, no mesmo link que vocês clicaram para entrar nessa aula. E logo em seguida, nós vamos continuar. Eu vou só falar um pouquinho mais. Qualquer momento nós vamos ter a aula interrompida. É só clicar no link e vamos ter a sequência logo em seguida. Todas as mobílias foram feitas sob orientação direta de Deus. Há uma tradição que tudo aquilo que Deus fez, orientou Moshe a criar, construir no Mishkan, nunca foi destruído. É indestrutível. Então, toda a mobília do Mishkan, do tabernáculo, do santuário, está incólume até hoje em dia. Qualquer mobília nunca foi destruída, porque tudo aquilo que foi orientado por Moshe não poderia ser destruído. É uma das explicações por que Moshe não entrou na terra de Israel. Tem muitas explicações. Uma delas, porque se ele entrasse na terra de Israel, ele iria construir o templo. Se Moshe construísse o templo, ele não poderia ser destruído. E Deus já tinha programado a destruição de 2 templos. Então, Moshe não pôde entrar para ele não construir pessoalmente o templo. E aí o templo poderia ser destruído. Se Moshe o fizesse, o templo não seria destruído, ele seria indestrutível. Muito bem. Já vamos continuar daqui a pouquinho. Só clicar no link, pessoal. Clicando no link, continuamos.